Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e nessa data histórica eu quero iniciar o nosso encontro assim. Meu amigo deixou seu dinheiro, sua herança e os direitos que tinha. Era jovem demais o menino, disse o pai, o vizinho e a vizinha. Meu amigo encontrou a verdade e em seu rosto banhado de luz, pelas ruas de sua cidade, meu amigo imitava Jesus. Irmão vento, irmão sol. E a gente inicia o encontro de hoje com a canção de Francisco, homenagem de Padre Zezinho ao grande santo, mas hoje de forma especial nessa data onde há o sepultamento de Francisco, né? Aconteceu o sepultamento de Francisco agora às 5 da manhã. Nós queremos homenagear esse santo que viveu há 800 anos atrás, mas também ao santo súbito, ao querido Papa Francisco, que para nós nesse século representa um avanço, aonde ele teve coragem de falar de assuntos complexos, como o clericalismo, a questão da sexualidade, falar de meio ambiente, a defesa do meio ambiente que ele fazia. Resumindo, trouxe para a nossa igreja uma primavera, trouxe para nós um diálogo com a realidade do mundo atual, do mundo moderno. Lembro a todos e a todas que o sepultamento de Francisco ocorrido fora dos muros do Vaticano, ele que sempre procurou estar conectado com a igreja em saída, novamente, mesmo depois de morto, ele traz para nós essa igreja em saída. O sepultamento de Francisco representa para nós uma mudança na estrutura eclesial. Ele até na sua morte consegue alterar, né, esse modelo de igreja presa dentro de si mesmo. Eu, particularmente, na minha experiência de vida, na fé católica, é o segundo Papa de forma direta, né? Tivemos o Bento XVI, que já não estava mais no pontificado, mas de forma assim direta, em exercício de função, é o segundo Papa em que nós sentimos a sua partida. Particularmente, esse é o quinto Papa em que tivemos o Paulo VI, o João Paulo II, o João Paulo I, Bento XVI e agora Francisco, na minha história de vida. Lembrando a todos que Francisco, para nós, é um marco que não tem como explicar. Francisco trouxe para os nossos corações um aquecimento espiritual. E a gente, ainda olhando para a realidade, lembrando do evangelho de hoje, Marcos capítulo 16, 9 ao 15, mas tem que falar um pouco da realidade. Primeiro, o STF ontem manteve, né, a pena da cabeleireira Débora, que esteve lá envolvida no golpismo do 8 de janeiro de forma direta, porque ela saiu de casa, foi lá para poder respirar, né, o golpismo contra a República. Manteve. Foi apenas um ministro que questionou, mas os demais mantiveram o voto, a maioria, então a prisão foi mantida, sendo que ela já cumpriu um sexto da pena, caberá cumprir o resto da pena em liberdade. Melhor, com tornozeleira eletrônica em casa. Também ontem, né, a prisão do Fernando Collor, e uma das perguntas que foi feita ao presidente Fernando Collor, quando foi preso, depois o juiz foi fazer a instrução, se ele foi bem tratado na prisão, né, quando foi preso, né, se ele foi desrespeitado. Até parece que conosco, comigo, com você, com os pobres, eles vão tratar do mesmo jeito. E a outra questão, aonde ele gostaria de ficar preso? Se era em Brasília ou se era em Maceió. E ainda teve a questão do advogado dele perguntando, dizendo que ele tinha uma doença de X, Y, K, e ele foi dizer ao audiência, não tenho doença nenhuma. Ele manteve a firmeza,
lembrou o Collor lá da década de 90, né, quando ele dizia que tinha aquilo roxo. Bom, é o Collor que foi preso graças à Lava Jato. Mas vamos nós, ou melhor, desdobramento da Operação Lava Jato, antes que alguém diga que a Lava Jato está aí. E aí o filho do Bolsonaro foi dizer que ele é o único camarada da Lava Jato preso. Eles quiseram dizer assim, olha, a perseguição está acontecendo, mas deixa quieto. E vamos nós para o Evangelho do dia. O texto de hoje, Marcos capítulo 16, versículos 9 ao 15, mostra Jesus aparecendo à comunidade. Novamente, cita-se que Maria Madalena não foi levada em conta quando vai à comunidade dizendo que ele tinha ressuscitado. Esse evangelho de hoje é um resumo, Marcos faz isso, de tudo aquilo que aconteceu nessa semana no evangelho. Fala dos dois que apareceram a caminho do campo, aí você lembra do discípulo de Emaús, de Lucas 24, né? Depois aparece falando do túmulo. Resumindo, o evangelho de hoje ele é um apanhado geral da vivência desse período da semana da oitava de Páscoa. E aí você vê claramente na questão teológica, esse texto ressalta bem a centralidade da ressurreição. É o fundamento da fé cristã. Se a pessoa não acredita que Cristo ressuscitou, ou melhor, se a pessoa não acredita na ressurreição, ela não pode ser cristã. Jesus ressuscitado também comunica uma missão a todos nós. Ele nos comunica a missão de anunciar a boa nova do reino, a missão de ir a todo mundo. Não mandou ir apenas a meia dúzia, mas a todo mundo para poder anunciar a boa nova. Também o evangelho de hoje traz para nós uma única certeza, que a gente vê claramente que o grande desafio nosso é partir para a mudança da estrutura, porque Jesus, novamente, ele aparece aqui, cita-se que apareceu às mulheres, no caso a Maria Madalena, e eles duvidam, ou seja, precisamos superar essa estrutura patriarcal ainda na igreja, ainda na sociedade. E Jesus supera aparecendo em primeiro momento para a comunidade. E você vê claramente que ele evidencia esse movimento de aparecer às mulheres. Todos os evangelistas colocam em comum. Jesus apareceu primeiro às mulheres, Jesus apareceu a Maria, outra, e depois apareceu, e aqui fala a Maria Madalena. A missão de anunciar o ressuscitado é uma missão não apenas daqueles que exercem cargo de direção na comunidade, é uma missão universal, é uma missão de toda a igreja, é uma missão nossa. Eu, nos meus trabalhos, na minha vivência, no meu dia a dia, e você também. Não é só apenas daqueles que obtêm cargo na comunidade. A ordem é pregar o evangelho, a ordem é olhar para a nossa realidade e trazer a boa nova. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, 9 a 15, que nós estamos lendo, revela que o anúncio do Evangelho é, ao mesmo tempo, um ato de fé, também um ato de mudança de atitude perante a realidade do mundo. E eu paro por aqui, na saudade do Papa Francisco, e a gente celebra a vida de Papa Francisco com o Padre Zezinho. É isso? Canção a Francisco. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Mais um menino, disse o pai, o vizinho e a vizinha. Meu amigo encontrou a verdade e em seu rosto banhado de luz, pelas ruas de sua cidade, meu amigo imitava Jesus. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão.
Oxe, nós sabia, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos, somos obras de suas mãos.